Oi pessoal, a gente vai dar continuidade ao assunto de dimensionamento de estoques, falando hoje sobre o lote econômico. Então nessa aula a gente vai falar sobre a determinação da quantidade que vai ser pedida, falarmos sobre o que é a abordagem lote a lote, a abordagem quantidade fixa, e em seguida o que é o lote econômico de compras, como calcular, e como calcular o lote econômico de produção. Quando se fala nessa determinação da quantidade pedida, se observa que os objetivos do gerenciamento de estoques são de proporcionar o nível desejado de atendimento ao cliente, possibilitar operações eficientes em termos de custos e minimizar o investimento em estoques. Tudo que a gente já falou até aqui, garantir que o cliente seja atendido, que isso não onere o sistema financeiro da empresa e que a quantidade de estoques seja suficiente para atender as operações. Para alcançar então esses objetivos, a empresa precisa determinar o quanto ela vai pedir de um item por vez, ou seja, qual é a quantidade que deve ser solicitada ao fornecedor. Nessa determinação da quantidade, esse gerenciamento e o controle de estoques são feitos em termos do item individual da unidade de armazenamento, o chamado Stock Keeping Unit, SKU. Uma unidade de armazenamento é um item específico em uma localização específica. Por exemplo, uma calça jeans tamanho 36 em estoque na fábrica e em 8 depósitos diferentes representa 9 SKUs diferentes. Então, cada unidade é uma SKU. Quando se pensa na abordagem lote a lote, essa abordagem ela preconiza pedir exatamente o que for necessário, a quantidade necessária naquele momento. Então, ajusta-se a quantidade pedida às necessidades de pedidos, o que garante que não haverá estoques remanescentes, ou seja, a ideia é que não haja muita sobra de estoques em excesso. Quando se deve utilizar uma abordagem lote a lote? Utiliza-se quando a demanda, a nossa previsão de vendas, por exemplo, ela não é constante e existem informações sobre as necessidades esperadas. Então, em momentos de irregularidade na demanda, por exemplo, então o ideal é que se possa trabalhar com esse lote a lote, o que a gente chama de um lote único ou lote flexível. As quantidades vão variar de um pedido a outro. A abordagem de quantidade fixa, por sua vez, ela especifica o número de unidades a serem pedidas sempre que for feito um pedido de uma determinada SKU. Ou seja, todas as vezes que forem feitas compras daquela unidade, daquele item, a quantidade será fixa. Então, essa quantidade ela pode ser arbitrária, ou seja, pode-se estabelecer 50 unidades por vez, ou o fornecedor estabeleça isso colocando lotes mínimos de compra, por exemplo, ou essa quantidade fixa, ela pode ser resultado também de como o item ele é embalado. Então, ele não dá essa flexibilidade, às vezes, nem para o fornecedor, que às vezes pode ser um distribuidor, e nem para a empresa. Você pode encontrar essa quantidade pedida também através de um modelo matemático, que é o chamado lote econômico. Então, essa quantidade de ressuprimento comprada ou fabricada para abastecer os estoques, ela vai ter como base os custos de pedido e os custos de manutenção, já aprendidos. Então, para se utilizar o lote econômico, alguns pressupostos são interessantes, ou seja, algumas condições devem existir no ambiente da empresa, no ambiente do qual a empresa faz parte, para ser possível ser eficiente o uso do lote econômico.
Por exemplo, a demanda precisa ser conhecida e constante, então que a gente considera uma demanda estável. O tempo de reabastecimento ele deve ser conhecido e também constante, ou seja, o tempo que leva para você solicitar esse produto ao fornecedor e chegar até a tua empresa, por exemplo. Então, isso também tem que ser constante. Não deve haver restrições para o tamanho do lote, ou seja, a capacidade de produção, o tamanho dos modais de transporte ou do fornecimento, ou seja, essa fórmula que a gente vai conhecer, ela determina para a gente qual é a quantidade, com base nos custos, que deve ser pedida, comprada ou fabricada. Não considera esses tipos de restrições, tá? E quando a gente encontra o seu valor de lote, essa quantidade pedida, ela chega de uma só vez. Se eu encontro um lote de 1.000 unidades, as 1.000 unidades chegarão de uma vez. Somente os custos de setup ou de pedido, então os custos de preparação, setup, ou os de pedidos, quando a gente fala em compra, e os custos de guarda de estoques, ou seja, os custos de manutenção, só esses dois são relevantes, ou seja, eles que fazem parte da fórmula da determinação da quantidade fixa. Decisões que você toma para um item não vão afetar os demais, ou seja, esse lote econômico, essa quantidade fixa, ela é determinada para cada item especificamente. Aqui a gente pode observar um gráfico, né, dos custos totais, e aqui a gente observa os custos de armazenagem, os custos de pedido e o custo total. E aí, nesse ponto, nessa quantidade em que o custo de armazenagem e o custo de pedido eles se encontram, é exatamente o menor ponto de custo total do estoque. Então, é essa quantidade que a gente chama de quantidade ótima, seria a quantidade econômica. Nesse exemplo, um lote econômico de compras, onde aqui essas curvas elas se encontram, ou seja, é o ponto onde o custo é o menor. Então, o lote econômico de compras, o seu tamanho vai depender dos custos de manutenção do estoque e dos custos de pedido. A minimização desse custo ocorre quando o custo de posse de manter, ele coincide ou quase com o custo de aquisição. Então, esses custos eles podem ter valores, a gente está falando de valores financeiros, custos próximos entre si. Pode haver situações em que eles podem ser até exatamente iguais, mas é mais comum eles serem valores, ficarem num equilíbrio de custos próximos entre si. E o tamanho do lote, né, que vai procurar minimizar essa soma dessas duas parcelas, é denominado um lote econômico. Então, aqui a gente vê no gráfico dente de serra, a ideia é que se a empresa não tem um estoque de segurança, essa quantidade, esse lote de compras, ele vai, digamos assim, ser o estoque máximo dessa empresa. Quando esse lote chega, lembrando, ele chega de uma vez, então ele vai abastecer o estoque da empresa no que ela determina como talvez um estoque máximo para aquele determinado período. E aí a gente vê que esse T minúsculo, ele representa aqui o tempo entre pedidos, entre o primeiro e um segundo, e esse T maior aqui representa o tempo ao longo do ano, por exemplo. Então, esse meu tempo aqui, esse anual, é onde a gente vai ter o consumo total previsto, e esse consumo total previsto, ele vai sendo abastecido por esses lotes econômicos que podem ir chegando na empresa. Então, aqui, um lote de fabricação para atender possivelmente um cliente que pode ter solicitado um lote fixo de compras. Para calcular essa quantidade, a partir de uma derivada
realizada sobre a fórmula do custo total do estoque, a gente tem essa fórmula aqui do lote econômico de compras, representado pela letrinha Q. Então, vai ser a raiz quadrada de 2 vezes o B, que representa o custo unitário do pedido, vezes o nosso consumo. Então, o consumo previsto para aquele período de tempo considerado, mensal, anual, qual é o consumo de um tempo maior que a gente vai trabalhar, dividido pela taxa de armazenagem vezes o preço unitário, ou a gente pode dividir direto pelo custo unitário de armazenagem. Nesse caso, a gente já estaria considerando em valor financeiro. E aqui a gente tem a fórmula do custo total, que a gente também já aprendeu a utilizar, em que é o custo de armazenagem mais o custo total do pedido, e aí nesse caso a gente trabalharia com o lote econômico que foi encontrado, ou seja, a partir dessa quantidade fixa ótima, você encontra o que seria o menor custo total. Pode haver situações que esse custo total do estoque, além da empresa considerar o custo de armazenagem, mais o custo total do pedido, ela some ainda o custo da matéria-prima, que aí seria, no final, vamos supor, do ano, o preço médio que ela paga por cada um desses itens, né? Vezes esse consumo anual, tá? Isso às vezes pode cair também em provas de concurso. E o nosso número de pedidos, então nosso N é a divisão do consumo dividido pelo lote. Nesse caso, o nosso N seria dividido aí pelo lote econômico também. E é possível também encontrar, a partir dessa fórmula, pelo inverso do N, o que a gente chama desse intervalo entre pedidos, entre o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro. Então, é só a gente fazer o inverso. Então, a gente pega esse lote econômico e divide pelo consumo. Aí, a gente vai ter o intervalo de tempo, então, número de dias de intervalo entre esses pedidos, ok? Aqui a gente tem um exemplo em que é para se calcular o lote econômico para essa situação aqui. Você tem um custo de manutenção de estoque de R$15 anual por item, o custo de obtenção é de R$260 por pedido e temos uma demanda anual de 1.650 peças. E aí o que foi feito? Tentativa e erro. Testando diferentes valores de lotes, ou seja, lotes de 50 unidades, 100 unidades, ou seja, variando de 50 em 50 até 400 unidades, foi possível achar para cada um deles o custo de armazenagem, ou seja, de manutenção, e o custo total de pedido. Feito isso, foi feito a soma desses dois custos, é o que a gente tem aqui na última coluna, na coluna do custo total. E aí, observando, comparando cada custo referente a cada um desses lotes, a gente observa que o lote com 250 unidades é aquele que tem o menor custo total. Então, olha, R$ 3.591. Quando a gente olha para o custo de armazenagem e para o custo total de pedido, a gente observa que eles ficaram em equilíbrio, próximos entre si. Diferentes dos outros lotes. Por exemplo, no lote de 50 unidades, o custo de manutenção foi de R$ 375. O de pedido, por sua vez, foi de R$ 8.580. Então, uma diferença considerável, e aí a gente viu isso no custo total. Já no lote de 400 unidades, o custo de armazenagem nesse caso foi bem maior, R$ 3.000. Lembra que eu falei? Quanto maior a quantidade média, maior vai ser o custo de armazenagem. Então, quando você tem aí R$ 3.000 de custos de manutenção, o custo de pedido nesse caso ficou em R$ 1.072,50. Então, a gente vê uma grande diferença entre eles. Então, aquela quantidade em que vai oferecer o menor custo total, e é exatamente o equilíbrio entre esses dois custos, é a quantidade de 250. Mas aí a gente pode se perguntar, em vez de testar talvez esses lotes,
Ou, se eu tiver a flexibilidade de, em vez de comprar 250, comprar só a quantidade que eu necessito, qual seria a quantidade econômica em função dessa estrutura de custos? Então, a gente consegue achar aqui o valor, essa quantidade a ser comprada com maior precisão. Então, vamos resolver esse exemplo. Então, olha, colocando os dados na fórmula do lote econômico, a gente tem aqui, ó, 2 vezes o custo unitário de obtenção, né, que seria de 260, vezes a demanda de 1.650, dividido por 15, que é o custo de manutenção por cada unidade. Feito isso, a quantidade ótima seria de 239 unidades,17. Podemos arredondar aí para 240 unidades. Ou seja, todas as vezes que for o momento de fazer a reposição desse meu estoque, vai ser pedido uma quantidade fixa de 240 unidades. Ou seja, para dar conta de uma demanda total de 1.650 unidades, eu vou comprando de lotes em lotes de 240 unidades. Depois disso, achei a quantidade ótima, posso achar o meu custo total agora, que será menor do que o custo anterior, quando a gente achou 250 unidades, né, de 3.591. Agora, sempre importante analisar o seguinte: 240 unidades. O fornecedor pode te dar essa flexibilidade de pedir essa quantidade, então seria o ideal para você, né? Diminuiria o teu custo de armazenagem aí em 10 unidades. Caso não seja possível, não, tem que pedir em uma dessas opções aqui, a gente observa que pedir 250 vai ser a melhor opção. Pedir abaixo disso, por exemplo, 200 unidades, acaba ficando um custo bem maior, e 300 também. Então, o que está mais próximo das 240 unidades seria 250. Então, deixa para vocês agora calcularem esse custo referente ao lote econômico de compras, tá? Bom, depois de saber o que é o lote econômico de compras, a gente também pode aprender um pouquinho sobre o lote econômico de produção ou fabricação. Então, nesse caso, quando a gente fala no lote econômico de produção, de fabricação, a gente está falando também de empresas que muitas vezes elas podem ter que produzir parte daquilo que elas utilizam, por exemplo, como matéria-prima também, tá? Então, dentro do que ela monta de produto final, por exemplo, e ela tiver que fabricar, ela vai ver, bom, se eu preciso fabricar um lote de produção, qual é a quantidade que eu devo fabricar para valer a pena em termos de custos eu ativar a minha linha de produção. Então, quando a gente fala em lote econômico de compras, ele possui uma exceção em relação ao lote econômico de compras, porque nesse caso a quantidade produzida ela é finita e maior do que o consumo, ou seja, aqui, embora eu tenha uma capacidade produtiva, e essa capacidade produtiva ela é limitada também, mas a gente se preocupa em fazer um lote econômico de produção quando essa capacidade ela acaba sendo, nesse caso, maior do que a tua necessidade, por exemplo, porque aí vai tender a sobrar estoques. Então, para que não sobre em demasia, qual seria a quantidade econômica em termos de custos de preparação da linha e, claro, de manutenção dessas unidades que vão ser produzidas e demorar um pouco mais a serem utilizadas em algum momento, tá? Bom, então, em termos do gráfico, você tem uma produção sendo feita, em paralelo já é feito também o próprio consumo. Você não vai, às vezes, dependendo do item, claro, você não precisa ter que esperar o lote completo ficar pronto para ser feito o consumo. Pode, às vezes, haver situações em que ele vai sendo produzido e em seguida já sendo feito
o consumo, tá? Mas aí você vai se preocupar em ter uma taxa de produção e depois um consumo. Então, existem esses dois momentos, tá? Então, o tempo de produzir e o tempo que vai sendo consumido. No lote econômico de produção, a gente se refere a custo de preparação, que aí nesse caso é a letra A, que vai substituir a ideia de custo de pedido, que era a letra B. Mas a ideia subjacente é a mesma, né? De quanto é o esforço para conseguir colocar cada pedido, nesse caso, fazer a linha de produção funcionar. O meu custo de fabricação, ele é representado pela letra P, que seria o nosso preço de compras. Então, a gente vê o seguinte, existem 3 situações. E aí, nesse caso, quando é que vai haver a necessidade de ter um lote econômico, tá? Bom, você pode ter a situação em que a taxa de produção que você produz é maior do que o teu consumo, do que a tua necessidade, e aí nesse caso há acúmulo de peças. Sendo assim, eu preciso então trabalhar com lote econômico de produção. Se você tem uma taxa de produção igual ao consumo, não existe necessidade de se ter um lote de fabricação, um lote econômico. Não, o que você produz, você vai utilizar e posteriormente vender. Situações em que a produção é menor do que o consumo, isso aí também é preocupante, porque significa que pode haver falta de material, de produto no teu sistema produtivo e posteriormente para a venda para o produto final, tá? Então, nas situações em que a tua capacidade produtiva ela é maior do que esse consumo previsto, eu me preocupo com esse acúmulo. Então, nestes casos, eu vou trabalhar com lote econômico de fabricação. E essa aqui é a nossa fórmula do lote econômico, né, de fabricação ou de produção, como também é chamado. Então, vocês podem ver que no lugar do B entrou o A, que entraria o nosso custo de preparação. E agora a gente trabalha na nossa fórmula com a taxa de produção. Então, eu não vou dividir apenas pelo meu custo unitário de manutenção. A relação entre o teu consumo, a tua demanda, dividido pela tua taxa de produção, que vai ser bem maior do que a tua demanda, tá? Então, essa razão, ela vai ser considerada, diminuída de 1 e multiplicada depois pela tua taxa de armazenagem individual. Então, você vai trazer para cá esse índice aqui da tua produção. E, posteriormente, você pode também colocar essa quantidade ótima encontrada na tua fórmula do custo total aqui de estoques. Mas nesse caso, a mudança só vai ocorrer na parte do custo de armazenagem. Então, a ordem dos fatores não altera um produto. Então, aqui eu tenho o meu custo total de preparação, C sobre Q vezes A. Então, custo total de preparação, que equivale ao nosso custo de pedido, mas esse aqui é o meu custo de manutenção agora. O lote que eu encontrei dividido por 2, né, que daria aqui, né, meu estoque médio, vezes a minha taxa de manutenção, tá? Por unidade, senão eu teria que multiplicar ainda pelo preço. Então, meu custo unitário de armazenagem, vezes 1 menos o meu consumo dividido pela minha produção. Então, ó, essa parte da fórmula aqui, você vai repetir aqui no teu custo total. E novamente, se necessário for, quando a gente fala em custo do sistema, você coloca o custo unitário médio vezes o consumo que ocorreu daquele item. Então, a gente tem aqui esse exemplo, em que uma empresa manufatureira, ela produz uma peça usinada que é utilizada na fabricação do seu produto final, cuja demanda mensal é de 2.500 unidades. A peça é fabricada a um custo unitário de R$ 1,50 em um centro de usinagem a uma velocidade de 300 unidades por hora. Então, veja, eu digo aqui na questão que ocorre uma produção nesse centro de usinagem de 300 unidades por hora. Então, esse é o meu W, a minha taxa de produção aqui, ó,
meu volume de produção. Bom, o custo de programação desse centro de usinagem para a fabricação da peça ele é estimado em R$ 25,00 por preparação e existem ainda demais custos de emissão dessa ordem de fabricação estimado em mais R$ 8,00 por ordem. A empresa ela trabalha em média 20 dias por mês em um único turno de 8 horas. O custo de capital imobilizado em estoque é de 2,5% ao mês. Então, a gente vê que a nossa taxa está no mesmo período de tempo lá do consumo. E os custos mensais de armazenagem são de 10 centavos por unidade. Então, a gente tem aqui esse custo unitário de armazenagem também na mesma unidade de tempo mensal. Agora, a gente determina o lote econômico de produção. Então, vamos pegar os dados dessa questão aqui. Então, temos que o consumo mensal, então, é de 2.500 unidades. O preço é de R$ 1,50. A taxa de produção por hora é de 300 unidades. O custo de preparação será de R$ 33,00. O trabalho mensal da empresa ocorre durante 20 dias no mês e 8 horas em cada dia, então daria um total de 160 horas no mês trabalhadas. O nosso I total, ou seja, nosso custo unitário de armazenagem total, gente, prestem atenção. Ele será de quanto? Bom, eu tenho uma taxa e tenho um valor financeiro, então a gente vai fazer a taxa de 2,5% sobre o preço, o custo unitário de produção, e o resultado a gente vai somar aos 10 centavos de armazenagem que foi dado. Então, feito isso, o nosso custo unitário de armazenagem é de 14 centavos por mês. A nossa taxa de produção total é de quanto? Veja bem, o nosso consumo mensal é de 2.500 unidades, consumo mensal. Então, de quanto é a minha produção mensal? Será de 300 unidades, que são produzidas por hora, vezes o total de horas, que é de quanto? 160. Então, no final de um mês, é possível ser fabricado 48.000 unidades dessa peça. Bom, é possível produzir 48.000 unidades, mas a minha necessidade é de quanto? 2.500 unidades. Então, levando em consideração a necessidade, a demanda e essa estrutura de custos, quando eu precisar ligar minha linha de produção para fazer essa peça usinada, qual vai ser o lote que eu preciso fabricar? Então, é isso agora que a gente vai calcular. Colocando esses dados agora na fórmula, temos aqui, 2 vezes o custo de preparação vezes o consumo mensal previsto, dividido pelos 14 centavos, que é o custo unitário de manutenção, vezes 1 da fórmula, menos 2.500 dividido por 48.000. Coloquei aqui, a primeira parte da fórmula, 165.000 dividido por esse valor aqui, o mesmo, eu só repeti. Por quê? O que é interessante, pessoal, é que esse valor vocês resolvam e coloquem na memória da calculadora. Usem o resultado completo, dividam esse numerador pelo resultado completo. Não façam aqui abreviação para 2 casas, não. Façam 2.500 dividido por 48.000, subtraiam de 1, vai dar negativo, fazendo nessa ordem, ponham positivo, multipliquem por 14 centavos. Vai dar 0,13, uma série de números, guarda ele na memória. Aí depois você divide 165.000 por esse valor da memória e daí faz a raiz quadrada. Feito isso, a nossa quantidade de produção ótima, digamos assim, foi na ordem de 1.115 unidades, 0,5. Bom, como nesse caso, depois da vírgula deu um 0,5, então arredondei aqui para a quantidade ótima de quanto? 1.115 unidades. Ou seja,
Na hora que é necessário produzir um lote, esse lote produzido será na quantidade de 1.115 unidades. E aí o que é que vai acontecer? Se a gente fizer 1.115 vezes 2, né, teríamos um lote aí de 2.230 unidades, né? Que nesse caso é menos do que a nossa necessidade total, que é de 2.500. Faltaria 270 unidades. Então, possivelmente um terceiro lote seria feito e aí você guardaria esses estoques remanescentes, ou poderia-se fazer um ajuste nessa quantidade a ser produzida do teu lote, porque isso tudo é para se tomar decisões. Então, em função disso, então se pensa em talvez seja interessante fazer 2 lotes de produção e, em vez de produzir 1.115 unidades, fossem produzidas 1.250 unidades. Então, não seria quantidade ótima, mas nesse caso mostraria para a empresa que talvez fosse mais vantajoso produzir 2 lotes do que simplesmente produzir as 2.500 unidades de uma única vez. Sairia mais barato para a empresa. Então, fechando essa aula, na gestão de estoques, a decisão de quanto a quantidade, né, a ser pedida de um determinado item é definida pelo lote econômico. Porém, em sua concepção teórica, o lote econômico ele está apoiado em um conjunto de suposições que remetem a condições de estabilidade das variáveis que constituem o modelo. Ou seja, não é qualquer empresa que pode adotar o lote econômico de compras se ela tiver essa possibilidade de escolhas. Por quê? Porque senão ela pode acabar ficando com muito estoque também. Se, por exemplo, ela continuar trabalhando com lote econômico e às vezes a demanda está mais irregular e havendo baixas consideráveis. Então, o custo de armazenagem ele pode começar a aumentar. E aí isso acaba afetando a própria essência do modelo, que é encontrar um custo de armazenagem de pedido que sejam os menores possíveis. Ok? Ficamos por aqui.